Você sabia que existe uma maneira única de medir o seu progresso na vida espiritual? Talvez você já tenha sido avaliado em exames, testes ou até em seu trabalho, mas como você mede o seu crescimento com Deus? No devocional de hoje, vamos refletir sobre como o próprio Jesus cresceu espiritualmente e o que isso nos ensina sobre o nosso caminho com Ele. Estamos acostumados a medir nosso progresso de várias maneiras. Na escola, fazemos testes, no trabalho, passamos por avaliações de desempenho e no corpo, médicos realizam exames para verificar nossa saúde física. Mas e a nossa saúde espiritual? Como fica? Como podemos avaliar nosso crescimento diante de Deus e dos homens? Será que estamos avançando na nossa caminhada com Cristo, como Ele mesmo fez? O versículo de hoje está em Lucas, capítulo 2, versículo 52, e diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Este versículo não é apenas uma referência à infância de Jesus, mas uma lição poderosa sobre o processo de crescimento espiritual. Jesus cresceu em todos os aspectos da vida, não só fisicamente, mas espiritualmente também. Jesus, sendo Filho de Deus, passou por um processo de amadurecimento em sua jornada na Terra. Como ele, nós também somos chamados a crescer, não apenas em estatura, mas também em sabedoria e graça. Enquanto Jesus crescia em sabedoria, ele aprendeu a ser mais sensível ao coração do Pai. Ele estava constantemente buscando a vontade de Deus e praticando a compaixão com as pessoas ao seu redor. Jesus não era apenas admirado pela sua visão, mas também pela sua capacidade de se relacionar com os outros. Ele era a imagem perfeita de como um ser humano deve se comportar. E essa sabedoria que ele cultivou em seu relacionamento com Deus e também com os homens é a mesma que nós devemos buscar em nossas próprias vidas. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo nos dá uma perspectiva muito importante sobre a maturidade espiritual. Ele disse: "Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino." Paulo nos ensina que, assim como as fases da vida, a nossa vida espiritual também passa por estágios. Quando nos tornamos cristãos, começamos como bebês espirituais, mas o desejo de Deus é que amadureçamos e cresçamos em nossa fé. No início da caminhada cristã, muitos de nós enfrentamos batalhas internas, talvez com inveja, ira ou até mesmo falta de perdão. Esses sentimentos são normais no começo, mas com o tempo, conforme nos aproximamos de Deus, somos transformados. Ao nos relacionarmos com Cristo, Ele começa a nos moldar, para agir com mais compaixão, graça e sabedoria. Quanto mais caminhamos com Ele, mais Ele nos conforma à sua imagem. E isso se reflete na maneira como nos relacionamos com os outros. É importante, de tempos em tempos, avaliarmos o nosso progresso espiritual. Uma maneira de fazer isso é procurar cristãos maduros ao nosso redor e pedir uma avaliação. Pergunte a eles: "Você vê crescimento na minha vida? Na minha vida espiritual? Estou agindo com mais sabedoria e compaixão?" Além disso, devemos pedir a Deus para avaliar nossa maturidade espiritual.
Coloque diante dele o desejo de crescer e de nunca se contentar com menos do que um relacionamento plenamente desenvolvido com ele. Então, como podemos praticar isso no dia a dia? A resposta está em buscar mais de Deus, orando, lendo a Bíblia, procurando estar em comunhão com outros cristãos e, acima de tudo, pedindo a Deus sabedoria para agir com maturidade em toda e qualquer situação. Ele quer ver você crescer, assim como ele viu seu filho crescer em sabedoria e também em graça. E você? Como você tem medido seu crescimento espiritual? O que Deus tem falado ao seu coração nos últimos tempos? Eu te convido a refletir sobre isso hoje e a buscar mais intimidade com o Pai. Se você foi tocado por essa mensagem, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra de sabedoria. Nos vemos no próximo devocional. Que Deus te abençoe.